Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre regência. Vamos lá então, acompanhando aqui comigo. A regência, né? Nós vamos falar sobre a regência verbal hoje, que existe a regência verbal e a regência nominal. Hoje nós vamos falar sobre a regência verbal. Regência, gente, vocês têm que entender que a gente vai trabalhar em cima do verbo. Nas aulas anteriores, né, eu fiz questão de fazer uma revisão sobre transitividade verbal, porque é importante que vocês compreendam a transitividade verbal para agora assimilarem bem a parte da regência, tá bom? Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a ele e completam o seu sentido. Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos, direto e indireto, são os termos regidos. Então, vamos ver. Nessa frase aqui, Lucas obedece ao professor. Quem obedece, obedece a alguém. Então, você tem o termo regente, que é o verbo, e o termo regido, que é quem? O seu complemento ali, que é o objeto indireto. Então, lembrando que sempre o verbo obedecer vai pedir um complemento com preposição. Carlos comeu chocolate. Termo regente, o verbo comeu e o termo regido, o objeto direto, o chocolate, porque quem come, come alguma coisa. Então, a regência você vai trabalhar sempre essa relação do verbo com o seu complemento, né? Então, vamos ver aqui. Lembrando que alguns verbos não têm complemento e sim, eles podem acompanhar um advérbio ou uma locução adverbial. Primeiro verbo, esses verbos, né, que nós vamos trabalhar hoje, eles estão lá na apostila, tá bom? Depois vocês vão ler esse conteúdo lá na apostila para vocês poderem fazer as atividades, combinado? O verbo aspirar. O verbo aspirar, ele possui duas regências. O que isso quer dizer? Que ele possui dois sentidos. Então, uma hora ele pode pedir uma preposição e outra hora não pedir, depende do sentido dele na frase. Se o verbo aspirar estiver no sentido de respirar, ele vai ser um verbo transitivo direto. Então, Pedro aspira o ar do campo. Nesse sentido, aspirar não está no sentido de respirar. Então, ele vai ser um verbo transitivo direto e o seu complemento, o ar do campo, não vai ter preposição, porque o verbo transitivo direto não tem preposição. Agora, se o verbo aspirar estiver no sentido de desejar, almejar alguma coisa, ele vai ser o quê? Transitivo indireto, exigindo qual preposição? Então, João aspira ao cargo de chefia. Ou seja, aqui está no sentido de respirar? Claro que não. Aqui está no sentido de desejar. Se ele deseja, então aqui ele vai estar... Ele obrigatoriamente vai ter o quê? A preposição a. Então, João aspira ao cargo de chefia. Joana aspira a uma vaga na universidade. Então, eu tenho que ter obrigatoriamente a preposição acompanhando o verbo aspirar. Agora, o verbo assistir. O verbo assistir, eu trouxe para vocês 3 casos, tá bom? O primeiro sentido do verbo assistir é aquele sentido que vocês utilizam direto, né? Que é no sentido de ver. Pedro assistiu ao jogo. Se o verbo assistir está aqui no sentido de ver, ele é transitivo indireto, então ele exige a preposição a. Eu jamais posso falar assim, Pedro assistiu ao jogo. Está errada a minha frase, porque quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Ele assistiu ao campeonato, ele assistiu ao jogo, ele assistiu à novela, e vai ter que ter o acento grave, né? Porque vai ter o a do verbo assistir e o a de a novela, que é uma palavra feminina. Se eu
tenho dois As aí, um da minha preposição e o outro do meu artigo, que está acompanhando a palavra novela, né? O substantivo novela, eu tenho que ter o acento grave. Tá legal? Letra B. No sentido de caber. Assistir é um verbo transitivo indireto também, exigindo a preposição a. Então, se o verbo assistir estiver no sentido de caber, ele também vai exigir a preposição a. Assiste ao professor notificar os alunos que não fazem as tarefas de casa. Então, aí está no sentido de caber, certo? Não é no sentido de assistir, é no sentido de caber. Logo, exige a preposição a também. E agora, se for no sentido de ajudar, de dar assistência, o verbo assistir ele vai ser transitivo direto. Então, ele não exige preposição. Tem que ser sem preposição, esse complemento. O enfermeiro assiste o paciente. Aí, esse assistir está no sentido de dar assistência, de cuidar, de ajudar. O médico assiste o doente também. Então, se estiver no sentido de ajudar, de dar assistência, ele vai ser um verbo transitivo direto, logo não pede preposição. Agora, nós vamos ver o verbo preferir. Muitos alunos empregam de maneira errada a regência do verbo preferir. Muitos falam assim, eu prefiro mais chocolate do que pizza. Eu prefiro estudar do que ler um livro. Ou seja, está errado. Quem prefere alguma coisa a outra. O verbo preferir, ele é um verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo mesmo? É aquele verbo que exige dois complementos. O primeiro complemento, um complemento com preposição e o outro sem preposição, ou vice-versa, tá bom? Então, o verbo bitransitivo é aquele verbo que exige dois complementos, um com preposição e o outro sem. E o que exige a preposição, aí no caso do verbo preferir, vai exigir a preposição a. Então, a frase correta é: Lucas prefere doce a salgado. Lucas prefere estudar a trabalhar. Lucas prefere sorvete a pizza, tá? Sendo que quando tiver esse a pizza, pizza não é uma palavra feminina, eu tenho que ter o acento grave, porque eu estou juntando a do verbo que pede, certo? E o a da palavra feminina. Então, eu tenho que ter o acento grave. Aqui não teve porque salgado é uma palavra masculina, tá bom? Então fica, Lucas prefere doce a salgado, certo? Então hoje, turma, eu trouxe para vocês esses casos de regência e nas próximas aulas nós vamos ver outros verbos também. Combinado? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, oitavo ano!